Bora! Boa noite, Dalina, tudo bem? Dalina, André Mota, boa noite a todos. Carlos Raul, fisioterapeuta, boa noite, meu querido. Pessoal, a gente está só esperando o Paulinho retornar, né? Que o sinal de internet está complicado hoje para todo mundo. Tá, vamos ter um pouquinho de paciência que a gente vai já começar, tá? Só esperar aqui a chegada dele na live. Tudo bom, Emanuele? Pronta para voltar para as competições? Retornaremos em breve aí. Nós estamos aí em meio a várias reuniões. Para ver se a gente consegue retornar o mais breve possível. Não, Dalina, meu som tá ok. Tá conseguindo me ouvir? Vocês estão me ouvindo? Beleza. Pois é, como eu tava falando, é muita saudade desse nosso basquete. É como eu tava falando, a gente tem uma reunião amanhã às 10 da manhã para organizar alguns protocolos aí, para ver se a gente consegue voltar aí aos esportes coletivos o mais breve possível. A previsão é para o segundo semestre mesmo, mas eu já visualizo aí mais para frente. Visualizo aí para setembro, tá? Setembro, outubro, a gente consegue fazer alguma coisa. Vamos esperar, vamos aguardar. Dentro do nosso calendário de competições da Federação Maranhense, a gente vai ter que ajustar algumas datas, né? A gente possivelmente deve entrar o ano de 2021 com competição de 2020. Nós não vamos deixar de fazer nenhuma das competições programadas. E vamos esperar, vamos ver o que as autoridades sanitárias falam para que a gente possa seguir e dar continuidade ao nosso trabalho. Opa, conseguiu. Conseguiu, Paulinho? Isso, Vamos lá. Vamos aproveitar enquanto a gente está aqui no ar, que essa internet pode derrubar a gente a qualquer hora. isso. Sami, boa noite. Já tem um pessoal aqui do Sampaio participando também conosco, né? Alguns atletas do basquetebol, alguns admiradores. Então vamos lá. Primeiramente, boa noite. Mais uma vez quero te agradecer aí pela resposta em participar dessa live conosco para falar do trabalho que vocês estão realizando lá no basquete feminino e masculino, né?
E eu queria que você desse algumas palavras aí de boa noite para o pessoal que está participando também, Paulo. Primeiramente, também eu quero agradecer a você, amigo Alessio, e dar uma boa noite a toda essa nação boliviana, e não só a nação boliviana, mas todos que gostam e que apreciam o basquetebol em si. Que bom. Então vamos lá, Paulinho. Vamos começar a falar um pouquinho dessa história aí de 5 anos, 5 temporadas, né? Da participação do Sampaio nas competições da LBF. E a minha primeira pergunta para ti é o seguinte: como é que foi o surgimento da ideia para que o Sampaio participasse da primeira competição? Se me fala a memória, foi na temporada 2015-2016, não é isso? Como é que foi o formato da ideia? Como é que vocês se organizaram para que isso pudesse acontecer? Veja, pessoal, Alessio, ao término da temporada 2014-2015, quando nós perdemos a semifinal para o time de Americana, o então presidente do Maranhão Basquete, na época, fez uma reunião conosco da comissão técnica e falou que todo o trabalho realizado por a gente, naquele momento, estariam sendo dispensado, que a partir de agora ele ia tomar um novo rumo, uma nova filosofia no trabalho dele. Então, nós ficamos um pouco tristes, mas logo em seguida, um dos nossos diretores na época, o Eurico Pacífico, juntamente com o Murilo Dias, eles me convidaram e falaram: Paulinho, como é que a gente poderia fazer para colocar o Sampaio Corrêa, filiar o Sampaio Corrêa à Federação Maranhense de Basquete? A princípio, a federação houve algum empecilho, alguma resistência, mas eu conversando com o presidente, o senhor Manuel Caixa, disse: não, providencie toda a documentação, tendo toda a documentação, traga aqui que nós poderemos filiar o Sampaio Corrêa, sim, e é um prazer para o basquete feminino do Maranhão, mais uma equipe participando de uma liga nacional. E aí o Eurico, juntamente com o Murilo, providenciou a documentação, me entregou, e eu, junto à presidência da federação, levei e conseguimos filiar o Sampaio Basquete à federação. Daí o primeiro passo iniciado, que foi exatamente a filiação do Sampaio Corrêa à Federação Maranhense de Basquetebol. E daí o Eurico, juntamente com o Murilo, começaram a formação de comissão técnica, juntamente com o plantel, visando a LBF 2015-2016. Beleza. E aí, nesse primeiro ano, o Sampaio já iniciou com o pé direito, né? Já foi campeão aí desse primeiro ano, foi isso? Exatamente. Foi um trabalho extremamente profissional, realizado pelos dois diretores, né? E aí todo o grupo era um grupo que já era um grupo homogêneo, que nós já estávamos há algum tempo juntos, e aí começamos a trabalhar num objetivo só, onde foi se formada uma família. Na realidade eu sempre digo que foi uma família, foi se formada ali, todos em prol de um só objetivo, e daí foi dado o pontapé inicial, e sempre com o objetivo. O nosso grupo é um grupo que tem muita aspiração de vencedor, sempre que entra em uma competição, o principal objetivo sempre é buscar disputar títulos, que é sempre o que o Murilo fala, e sempre o que o Eurico também falava na época. Então, nós aí começamos a formar esse grupo e sempre procurando o que existia de melhor no mercado. Tá certo? A primeira contratação nossa foi uma surpresa que ninguém esperava, foi a nossa querida Isiane. A Isiane, quando foi contratada, foi o pontapé inicial para poder buscar patrocínio, que foi exatamente através dela que conseguimos o patrocínio, através da lei de incentivo, que foi da SEMAR na época. Ok. Você está me ouvindo direitinho, né? Exato, dá tranquilo. Beleza. Então vamos lá. Nesse projeto de 2015, 2016, nesse primeiro ano onde vocês tiveram um título, né? Todo o planejamento que aconteceu, ele foi seguido certinho ou vocês tiveram alguns problemas do percurso? Foi feita uma remodelagem no planejamento, que a gente sabe que às vezes o que a gente planeja não dá certo no meio do caminho, a gente tem que modificar. Foi tudo certo de acordo com o planejamento ou teve que fazer uma modificação, um ajuste nesse projeto para que se fosse campeão a equipe? Todo projeto, todo ano, cada ano existe um planejamento global, mas ele tem etapas. Nesse primeiro ano, a princípio, o que foi realizado foi o planejamento de como nós começaríamos a primeira etapa. Então, nós fizemos os jogos inicialmente, começando em 2015. A apresentação nossa foi no dia 20 de outubro. Para você ter uma ideia como foi o planejamento, nós tivemos 30 dias de treinamento até o início da primeira partida. E nesse primeiro momento de trabalho, foi um trabalho muito exaustivo, e foi verificado depois
juntamente Eurico com o Murilo e o Fabiano, que era o nosso preparador físico, e convidaram o Vitor Haddad, na época então era o preparador físico da seleção brasileira, para vir dar um apoio e um trabalho com a gente. Então, foi incorporado ao nosso trabalho o Vitor Haddad, que é de São Paulo, e juntamente com o Fabiano fizeram um planejamento para essa primeira etapa, que seria durante o ano de 2015, tá certo? Então, estreamos em 2015, na primeira etapa. Quando foi em janeiro que começamos o trabalho, foi verificado também a necessidade de trazer mais um profissional da época, para auxiliar também técnica, tática. Foi convidado o nosso amigo Vigil Lopes para vir fazer parte da nossa comissão técnica. Aí foi daí para frente que conseguiu um trabalho efetivo, tá certo? Visando chegar à fase de classificação, que era o principal, que são os playoffs, na realidade. Toda liga nós trabalhamos essa fase de classificação até chegar no playoff, que é o que, na realidade, interessa para a competição em busca de título. Perfeito. E aí, nesse primeiro ano de trabalho, vocês tiveram o comando da Liz Dave, né? Ela como a precursora desse trabalho, a primeira técnica do Sampaio nessas competições da LBF, como é que tu classifica, como é que tu vê o perfil dela como a técnica da equipe? Esse perfil de jogo, defesa, transição e ataque, isso que ela aplicou dentro da equipe, como é que tu vê? Como é que é o perfil dela de técnica nesse sentido? A Liz Dave veja bem, uma profissional excelente, uma profissional que já estava com uma experiência que já tinha vindo de 2 temporadas na LBF, terminando uma temporada por Ourinhos, e logo em seguida foi contratada pelo Maranhão Basquete, fez um excelente trabalho aqui, por isso que a credenciou para ser convidada a ser a técnica do Sampaio Corrêa nessa primeira temporada. Então ela, pela experiência dela como atleta, não só como atleta, mas também como já tinha 2 temporadas, ela conseguiu implantar um bom relacionamento, porque eu vejo sempre o seguinte, que alto rendimento, o que difere muito, que distingue muito é o controle de grupo, participação com grupo. Tecnicamente, ela também, com auxílio do Vigil Lopes, também, ela deu um graph na equipe, e aí surgiu como se diz, a liga da equipe, e com a filosofia dela muito rígida, muito, muito exigente, né, foi o êxito total que nós conseguimos chegar ao título. Beleza. E nesse ano, Paulinho, nós tivemos também, além do título do Sampaio na LBF, nós tivemos também a escolha da Isiane como melhor jogadora, MVP da competição, né? Na tua opinião, vamos tirar a Isiane dessa situação de MVP. Se não fosse ela, qual seria a atleta do Sampaio que você colocaria como MVP? Você escolheria como MVP da competição? Nesta temporada, nós tínhamos um plantel muito bom, um plantel muito forte. Nós tínhamos jogadores de alto nível, tá certo? Nós sempre não contamos exclusivamente com 5, 6 atletas. Nós tínhamos, na realidade, 10, 12 atletas em condições de jogar. Mas uma das jogadoras que durante a temporada se destacou, que foi um dos elos, foi a Eric Williams, a armadora americana. Essa jogadora foi uma jogadora também muito diferenciada na temporada, e juntamente com as nossas também, que tinham aqui, como a própria Nádia, que foi uma jogadora que durante a competição cresceu bastante, tá certo? Principalmente com muitos trabalhos individuais realizados pelo Vigil, que fazia muitos trabalhos individuais com ela, com a Palmira. Então todas cresceram muito durante a competição. E nós tínhamos uma jogadora que foi fundamental nesse nosso título, que foi a Ramona, que a Ramona era aquela jogadora que era... não vou dizer que seria a sexta, ela estava entre as 5. E ela sempre, quando entrava, sabe, dava uma diferença na competição, tudinho, mas eu destacaria como a MVP a Eric Williams na época. A Williams. Então essa temporada foi uma temporada muito boa, né? O Sampaio teve o título, teve a escolha da melhor atleta na competição, e isso no seu primeiro ano, né? No ano seguinte, na temporada 2016-17, me corrija se eu estiver errado, nós tivemos o Sampaio em 4º lugar na competição, foi isso? Isso. Isso. Eu estava observando aqui umas pesquisas que eu fiz, e eu verifiquei que o Sampaio ficou em 4º lugar. E isso me chamou a atenção, né, nessa questão. Num ano foi campeão e no outro foi 4º lugar. Nessa caminhada da temporada 2016-2017, você está me ouvindo? É porque está cortando um pouquinho teu sinal.
Só um minutinho. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu não estou conseguindo ouvir o Paulinho. Só um minuto, Paulinho. Não estou conseguindo te ouvir. Então a imagem está paralisada para mim. Vamos ver esse sinal aí. Obrigado, Kaline, pelo feedback. Ok. Eu vou fazer a pergunta e você responde, tá bom? Eu não estou conseguindo te ouvir, mas vocês estão conseguindo ouvir o Paulinho? Opa, voltou. Então vamos lá, vou fazer a pergunta. Então nessa temporada, Paulinho, se você estiver me ouvindo, o Sampaio foi quarto lugar, né? Saiu de um título no seu primeiro ano, no segundo ano, a imagem dele está congelada, é o sinal, pessoal. Vai melhorando aos poucos. Paulinho, isso. Sai e tenta voltar para a gente continuar nosso bate-papo. Pessoal, boa noite a todos que estão chegando agora. Nós estamos batendo um papo aqui com o Paulo Ribeiro, que é um dos assistentes técnicos do Sampaio Basquete Feminino, tá? E nós vamos tratar hoje, nesse bate-papo, sobre as equipes masculinas e femininas do Sampaio, tá? Então, nós vamos só esperar ele retornar. Ok, tá me convidando aqui e adicionou. Ok. Voltou. Vamos lá. Então, nessa temporada 2016-2017, o Sampaio ficou em quarto lugar, né? Na tua opinião, dentro do planejamento, o que impediu o Sampaio de ser campeão novamente? O que aconteceu nesse percurso aí? Veja só, Alex, todo final de temporada nós costumamos fazer uma visita ao nosso governador, né? Porque, queira ou não queira, nosso projeto ele é lei de incentivo ao esporte através do ICMS. E quando da nossa visita ao governador, ele nos garantiu que era um projeto vencedor e que no próximo ano já estaria garantido os recursos visando a próxima temporada. Só que, infelizmente, alguma dificuldade do próprio governo do Estado demorou a efetivação desse incentivo. E graças à garra do nosso gestor Murilo, juntamente com o Marlos, que fizeram um trabalho estupendo para poder aprová-lo, nós iniciamos essa temporada seguinte sem garantia de nada. Pra você ter uma ideia, nossa equipe estreou em São Paulo contra o Santander com 7 jogadoras. Foi só a Liz Davis com 7 jogadoras. Quer dizer, encontraram-se no hotel, numa sexta-feira, e no sábado já estava estreando. E veja que contra Santo André, uma equipe que tem uma história dentro da LBF, tudo. E essa equipe Santo André, a equipe formada, tinha disputado, terminado e acabou de disputar o Campeonato Paulista. E nós fomos jogar com 7 atletas, sem treinamento nenhum, e perdendo o jogo por 1 ponto, na última bola. Tá certo? Em seguida, no segundo jogo, perdendo por 3 pontos também, no final do jogo. Então, foi um trabalho que trouxe muito transtorno para a gente, inclusive a gente se sentia muito angustiado em virtude disso, porque demorou a vir a garantia do incentivo, e sem incentivo, sem a patrocínio, a gente não tem como manter uma equipe dessa. Mas, graças a Deus, logo em seguida, não demorou muito e foi comprovado, foi confirmado o patrocínio, e quando esse patrocínio chegou, pudemos dar continuação ao trabalho. Mas foi um trabalho que começou muito precário em virtude da falta dessa segurança de investimento.
Ok? Ok. Filha. Então, a problemática foi realmente a questão do patrocínio. Chegou muito tarde. Eu lembro, você falou agora desse primeiro jogo que vocês fizeram em São Paulo, que realmente vocês foram com 7 atletas e brigaram muito até o final e não ganharam o jogo, como você falou, pelo basquete. O basquete é detalhe no final do jogo, né? E aí vocês tiveram uma crescente até chegar nos playoffs, e nesses playoffs vocês conseguiram ficar em conseguiram chegar em quarto lugar com todos os problemas, mas também com méritos pelo esforço que vocês tiveram, pelo planejamento que foi executado, né? Aí em 2018, Paulinho, vocês trocam o técnico, né? Vem o Virgil para assumir a equipe, né? Com uma equipe também muito bem organizada, muito bem formulada. E aí, nesse trabalho do Virgil, em relação a Liz Davis, tem diferença, apesar dele ter sido auxiliar técnico dela, ele manteve o trabalho ou ele modificou, colocou a sua identidade dentro da equipe? Manteve, o trabalho foi mantido, tanto que ele foi convidado em virtude dele já conhecer não só a filosofia, porque muitas vezes não é só a filosofia do técnico, é a filosofia da equipe, é a filosofia do planejamento total da qual o Sampaio Corrêa tem. Né? Nós temos aqui, a partir do presidente, até todos que fazem parte, uma filosofia de trabalho. Mas o Vigil, tá certo? Pelo profissional que ele é, a competência que ele tem, ele foi o indicado, porque a Liz Davis, em virtude de não poder participar, não poderia mais vir para São Luís, então ele assumiu, dando uma nova cara, porque o Vigil é um estudioso do basquete, ele muito exigente, e melhorou ainda muito mais em questões de detalhes que o basquetebol requer. Você sabe que o basquetebol é um jogo de detalhes. E ele, com isso, conseguiu também, teve muitas dificuldades, porque não é fácil, muita gente que está de fora não vê, mas a dificuldade é tremenda. No dia a dia nós temos muita dificuldade, principalmente em questões de treinamento. Por quê? Porque nós precisamos de atletas de treinamento todos os dias. Nem sempre nós temos muitos atletas em níveis de todo dia estar com aquele ritmo de treinamento. Tá certo? Você vê, as equipes de São Paulo, não, as equipes de São Paulo tem 10, 12 atletas, mas tem uma categoria de base, onde tem 9, 10, 12 atletas, em condições de dar também amparo nos treinamentos. E ele teve muita dificuldade em relação a isso, porque nem muitas vezes nós temos atletas em nível para treinar conosco. Muitas vezes, eu mesmo faço muito esforço para trago muitos atletas masculinos para compor nossos treinamentos, porque senão nem treinamento a gente tem condição de ter. Mas ele conseguiu, de uma forma brilhante, tá certo? Neste ano, levar uma equipe até chegarmos a uma semifinal e aquelas finais brilhantes, que foi 3-2, tá certo? Dos quais foi um rendimento, foi uma performance maravilhosa, das quais aquelas finais de 2018. E aí eu te pergunto, em relação a essas finais, o Sampaio foi vice-campeão nessa temporada. Teve alguma coisa que falhou ou foi detalhe realmente de jogo? Não, veja só, quando se chega numa final de LBF, melhor de 5 partidas, tá certo? A concentração tem que ser 120%, não é 100% só. Por quê? Porque são 5 jogos, você passou 6 meses e em 5 jogos você decide isso. E outra coisa que você veja, que nessa forma de disputa de melhor de 5, dos quais o que está em melhor condições, termina em primeiro lugar, como sempre, naquela temporada, o time de Campinas terminou em primeiro lugar, ele leva a vantagem de levar os 2 jogos iniciais para casa. Mas eu vejo que isso muitas vezes é um tiro no pé, como já aconteceu com a gente diversas vezes. Porque no momento que ele leva 2 jogos para dentro de casa, se perder o primeiro jogo, toda a vantagem passa a ser nossa. E assim naquele ano aconteceu. Aconteceu exatamente como no ano que nós somos campeão. Nós fomos para a Americana e lá foi 2-0 logo lá, então nós ficamos numa situação de conforto. Lá em Campinas, nessa temporada, o primeiro jogo, nós ganhamos um jogo brilhante, numa última bola, de 1 ponto, tá certo? Ali eu acho que foi onde nós poderíamos ter trazido o título dentro de casa, como nós trouxemos o título. A segunda foi também ganhando o jogo por 1 ponto, faltando 18 segundos, e perdemos a bola também em detalhes de 1 ponto. 18, às vezes empatou a partir de 1-1. Então, trouxemos as finais para dentro de casa, com grande chance de fechar dentro de casa com os 2 jogos dentro de casa.
Em seguida, a terceira partida, nós fizemos uma partida brilhante, do início ao final, com toda estabilidade. Ganhamos bem, passamos 2-1 e tínhamos a certeza, devido ao trabalho realizado, que na quarta partida nós fecharíamos esse playoff melhor de 5. E vocês vejam o que é o basquete. O basquete partida nós está 12 de diferença no o basquete nunca está perdido. E o time de Americana, na época não era americana, era americana já, foi buscar, era de Campinas já, que era o Veracruz. O Veracruz foi buscar esses 18 pontos no terceiro quarto. O Veracruz foi buscar no terceiro quarto, e no quarto, por estabilidade nossa, nós não é fácil, né? Assinar. Mas mesmo assim fizemos uma grande partida, com todas as chances de ganhar também a partida, perdendo o jogo já no final também, entendeu? Mas foi uma temporada brilhante, onde todos que participaram tiveram seu desempenho, deram o melhor que poderia ser feito para trazer o bicampeonato para o Maranhão. Mas infelizmente ficou para logo em seguida. Infelizmente, né, que o Maranhão já poderia estar com seu terceiro título nacional, né? Com a representação do Sampaio. Então, Paulinho, esse ano de 2018 deve ter sido para vocês um ano de aprendizado muito grande, né? E a gente percebe, eu particularmente que acompanhei os jogos, né? Eu não tinha condições de ir em todos os jogos, porque eu trabalho no horário da noite, né? Então, às vezes eu conseguia ir nos fins de semana, né? Para observar, avaliar. Também não dava às vezes para ir aos treinos, mas eu percebia que os dois técnicos, a Liz Dave e o Vigil, eles realmente têm a mesma linha de pensamento em relação à equipe, a formação da equipe, né? Já em 2019, vocês contrataram o Christian Santander, né? Que muitas pessoas comentavam que ele tinha um perfil diferente, ele era mais participativo, ele era mais ativo, ele se parece muito contigo no jogo, né? Tu tá o tempo inteiro ali motivando, cobrando das atletas, dando força para elas, né? E Christian Santander, quais são as bases que ele utiliza dentro do jogo? Quais são as bases táticas que ele utiliza nas situações de defesa, transição e ataque? O perfil dele de treinador de jogo é bem diferente dos outros dois ou segue a mesma linha? Ele como um técnico argentino? Olha, seja bem. Essa temporada de 2019, até então, quando foi montado o plantel em cima disso aí, foi o próprio Vigil que já tinha começado a montar o plantel, inclusive ele seria o técnico. Mas uma oportunidade única que surgiu na vida dele, que ele teve que assumir uma equipe como assistente técnico na França, e ele foi para lá por questões profissionais, tá certo? Ele falou com o nosso presidente, que é o Murilo, e o Murilo, infelizmente, era um momento único na carreira dele, a oportunidade, e ele assim foi, inclusive, está muito bem lá na França. E Paulinho, eu deixei de te ouvir, cara. Eu não estou conseguindo te ouvir. Bem? Alô? Eu não estou conseguindo te ouvir. Aí? Alô? Você está me ouvindo? Deu uma congelada na tua imagem também. Você quer dar uma saída e retornar? Eu fico aqui esperando. Eu não saio. Pode ser? Eu não estou te ouvindo. Pessoal, vocês estão me vendo e me ouvindo bem, né? Só ele que está com problema? Ou também, para vocês, a minha imagem, meu muito mesmo, Dalina? O meu ou o dele? Estava mudo, Dalina. Empório Nordestino aí, pessoal, também na área, acompanhando a nossa live. Ok, Dalina, obrigado. Professor Marco Carvalho, boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado.
Obrigado, Calim, mais uma vez. Vamos ver se ele consegue retornar. Porque às vezes eu penso que a minha internet aqui conseguiu. Boa noite, Daniel. Bem-vindo. Que bom. Nós agradecemos aqui no Maranhão a parceria com vocês aí de São Paulo. Nós temos aí muitas equipes semana que vem. Na verdade, começa nesse domingo, né? Nós temos 2 equipes ou 3 equipes de São Paulo que estão participando. Entrem nas redes sociais da federação, no Instagram, que vocês vão ver lá a competição acontecendo e aproveitem para votar. A competição começa na meia-noite do domingo, se não me falha a memória, tá? Um abraço para todos de São Paulo. Todos os atletas, técnicos, as pessoas que gostam do basquetebol aí de todo o Brasil. Nós tivemos, depois que começamos as competições virtuais, fazer as lives, nós começamos a ter vários seguidores. Acompanhe as redes sociais da federação, que tem muita coisa boa lá. Pessoal, vamos só aguardar mais um pouquinho o Paulo. Opa, vamos lá. Voltou. Beleza. Quero pedir desculpa, Léo, que infelizmente é a internet que a gente fica buscando, mas... Uhum. Eu tive que Então, dar uma parada aí com a live da UC10. Eu tive que fazer no outro dia, porque eu também tive problema sério com a internet. Mas graças a Deus de lá para cá tá tudo certo. Então vamos lá com o Christian. Continuar falando do Christian pra gente. concluindo, nessa temporada 2019, todo o planejamento tinha sido feito pelo próprio Vigil. E devido, como eu já expliquei, a uma oportunidade única que veio na vida dele, ele teve que ir para a França. Então nós ficamos sem opção, até então buscamos alguns nomes, mas não era possível porque a temporada já estava... A oportunidade do Christian, um cara com 25 anos de alto rendimento, foi seis anos, acho que até da Argentina, depois assumiu o Chile, passou 6 anos no Chile, onde desenvolveu o basquetebol feminino de alto rendimento no Chile. Voltando à seleção da Argentina, assumiu a seleção principal durante 6 anos, durante esses 6 anos, de pleno sucesso, praticamente dominando a América do Sul, tá certo? E ele veio muito bem indicado, de pronto, quando foi convidado, aceitou vir para cá, que ele até depois falando comigo disse que era um desafio, que tinha vir ao Brasil participar de um novo mercado para ele. Então, chegando aqui, encaixou perfeitamente com a nossa filosofia de trabalho, um cara maravilhoso, sensacional, chegou aqui, deixou também um legado, assim como os outros que passaram por aqui deixou, e chegou com uma filosofia de trabalho simples, de trabalho. O argentino é trabalhar no dia a dia, tá certo? Verdade. Dando muita oportunidade a tudo e a todos, tá entendendo? E assim ele realizou um trabalho de muito sucesso aqui, entendeu? Eu venho acompanhando o trabalho dele no basquetebol. A partir do momento que ele chegou no Sampaio, como você falou, ele veio do Chile e veio com boas referências e está fazendo um excelente trabalho na América do Sul, até porque ele é argentino, né? A escola argentina de basquetebol é uma escola muito forte. A gente tem na escola argentina, inclusive, brasileiros que saíram daqui para morar lá, como o professor Marcelo Berro, que está morando lá em Rosário, né? E a gente está convivendo com muitas pessoas a partir desse momento da internet, das lives, dos grupos de WhatsApp. Então, a gente vem acompanhando um excelente trabalho. Ele está fazendo um trabalho muito bom hoje, né? Hoje e anteriormente, mas hoje ele realmente é uma referência na América do Sul. Hoje as pessoas realmente procuram ele para tirar dúvidas, buscar informações. E isso
para o basquete é muito bom, não somente para o nosso local, que tivemos a presença dele aqui, mas também o basquete no mundo todo, que é uma escola diferente, né? Diferente da que nós estamos habituados a ver, que é a americana e a europeia, né? E aí, Paulinho, eu te pergunto o seguinte, em 2019 vocês foram campeões, né, com o Christian, e aí vocês tiveram também a sessão, vocês cederam vários atletas para a seleção brasileira. Isso ajudou o Sampaio a ser campeão? Essa participação das atletas nas competições internacionais? Eu vejo o seguinte, Alessio, o basquetebol em si, tá certo? O jogo nos traz uma gama muito grande de experiência. Quanto mais se joga, quanto mais você estiver em atividade, principalmente em alto rendimento, lhe dá experiência. Tá certo? Eu não vejo muito dessa forma. Eu vejo muito mais o Sampaio em colaborar com a seleção através do nosso trabalho do que a própria seleção. Até porque a base, tá entendendo? Porque a base a seleção, é de vocês, né? Exatamente, a base era nossa. E outra coisa, a seleção são 15 dias que estão lá, se juntam lá. Tá certo? Então, o trabalho realizado aqui foi um trabalho que foi, eu acho que, o ponto principal do sucesso da seleção, principalmente no Pan-Americano. Vocês viram, da seleção foi campeã Pan-Americana, praticamente 4 eram base de nossa equipe, né? Tá certo? E eu vejo também, tá certo? As atletas que vieram para cá o ano passado, sabendo que era um ano muito importante para o Brasil, elas tiveram um desempenho maravilhoso, fabuloso, tá entendendo? E eu, na minha concepção, eu acredito que tanto a seleção nos ajudou dando ritmo de jogo, muita experiência para os atletas, mas também o início do trabalho para a seleção foi praticamente realizado aqui com nossos atletas. Entendeu, Alex? Eu vejo muito essa linha essa estrada de 2 vias, né? O Sampaio cedendo as atletas e a seleção também dando alguma coisa em torno, em troca para a gente. Eu vi esse ano, foi um ano de estabilidade para a nossa equipe. Nossa equipe, nós tivemos 3 derrotas durante toda a competição. Das 3 derrotas, eu só vi uma derrota que nós tivemos. Essa foi uma lástima que foi contra o Itu, lá em São Paulo. Depois tivemos uma derrota no Recife, contra a equipe do Recife. Aquela, se a gente jogasse o ano todo, não ia ganhar nunca. Por quê? Porque foi... naquele jogo de basquete, você joga a noite toda e você não ganha. Porque foi o jogo de estreia da Érica. A Érica voltando. A Érica estava no nosso plantel, aí não pôde ficar no nosso plantel em virtude de só poder escrever um atleta. Ficou a Clarissa. A Érica estreando pelo Recife. A Ramona querendo morder a bola lá. Todo mundo lá. Parece que era a final do jogo lá. E a gente não. E a outra coisa, que muita gente não entendeu naquela derrota no Recife, nós perdemos, nós tínhamos chegado do Sul-Americano, um desastre no Sul-Americano, onde as atletas tiveram atletas que passaram mal, um desgaste das atletas. Nós até chegaram aqui estouradas. Por quê? Porque foi uma competição, uma altitude, onde 7 atletas jogando, né? Só fomos para essa competição para cumprir, tá certo? E foi exatamente na quebra da nossa equipe, nós fomos jogar no Recife. Tomamos uma partida lá, uma sapecada, tá certo? Mas elas também jogaram o jogo da vida delas. Mas a gente sempre conversava, não, isso aqui já estava planejado, e assim vai. Outra derrota que nós tivemos aqui foi no começo da temporada, para a própria equipe do Veracruz, por 1 ponto. Onde nós perdemos a bola no último ponto, com falta, com tudo no mundo. Então a temporada foi uma temporada de muita estabilidade. É tanto que quase todos, eu era a única pessoa que eu dizia, se a gente chegar na final do jeito que nós estamos jogando, é 3-0, e ninguém acreditava que pudesse ser 3-0, mas eu cheguei a querer apostar com todo mundo que era 3-0. Isso muito confidencial entre a gente, porque basquete, você sabe, a gente só se ganha depois do jogo terminado. Exatamente. E aí, Paulinho, esse 2019 que foi um sucesso para vocês, né? Vocês tiveram aí feito um bom trabalho, conquistaram o título, o segundo título para o estado, né? E para 2020 permaneceu o mesmo planejamento. A gente sabe que no basquete feminino a gente tem muita troca de atleta, né, de uma equipe para outra, de um ano para o outro. A gente não dá para contar com todas elas. Por exemplo, a Melissa saiu do time adversário, né, que foi vice-campeão, e veio reforçar a equipe do Sampaio, né? O planejamento de vocês mudou ou permaneceu o mesmo? A gente sabe que muda de um ano para o outro, mas em sua grande parte, permaneceu o mesmo planejamento para 2020? Permanecer, eu acho ainda melhorando, porque eu acho que a cada ano, tá certo? Com qualquer erro que venha a acontecer durante a temporada, serve de aprendizado. E qualquer erro que venha a ter acontecido nas 4 temporadas para trás, esse ano procura-se sempre o quê? Se corrigir, tá certo? A lei de incentivo chegou na hora exata, apesar de ter chegado já no limite
no final, como se diz no futebol, os 45 do segundo tempo, mas chegou, tá certo? O Vigil permaneceu, porque o Vigil teve quando voltou, ele foi o cara indicado para continuar, porque o Christian também assumiu uma equipe masculina no Chile, dos quais, por questão profissional, não pôde vir. Então, o Vigil assumindo, já sabe toda a filosofia de trabalho, a dele também, chegou muito mais experiente, que queira ou não queira, a passagem pela Europa dele o fortaleceu, como ele, muito estudioso que é, tá certo? E chegando aqui agora, também depois da passagem pela seleção brasileira com o Neto, ele chegou aqui agora também com uma carga, com uma experiência muito maior, e nossos atletas, queiram ou não queiram, as que ficaram, juntando com as que chegaram, que são jogadores também de um nível excelente, tirando como destaque a nossa Melissa, que essa Melissa é uma jogadora diferenciada, não é que porque seja argentina, não, mas é uma atleta diferenciada, que durante essas 5 temporadas de Sampaio Corrêa, ela jogando, tá certo? As 4 temporadas pela equipe de Campinas Americana, jogando por Americana e depois por Campinas, é um atleta que nessas 5 temporadas fez diferença, tá certo? Está conosco. Agora, infelizmente, vem uma pandemia dessa, mas acredito que o planejamento está aí, tá certo? Vamos pedir a Deus que essa pandemia logo se estabeleça por aí, se estabilize, que é para poder a gente voltar a pôr em prática tudo que foi planejado, né? Sabendo-se que não vai ser fácil, não é? Mas através até hoje que a gente está vendo, através dessa live mesmo, e pode começar a se preparar para a gente começar a ter jogos, quem sabe, com a televisão aí dando todo apoio, né? Que bom. A nossa grande torcida não sentindo o calor dessa imensa massa boliviana, mas sabendo que a força vindo de uma televisão será muito importante, né? E pedir a Deus que logo, logo se restabeleça todo esse contexto, sabe? Por conta dessa pandemia, vocês tiveram que parar, né? Parar todo o planejamento. Parar no sentido que vocês já estavam habituados a treinamentos, essas coisas. O que vocês estão fazendo agora, comissão técnica e atlética? O que vocês estão fazendo nesse momento? Elas estão fazendo o trabalho delas individualmente? Vocês estão tendo reuniões? Porque eu conversei com alguns técnicos, né? Por exemplo, o Roberto Dornelas, que é do esporte, todo dia ele tem reunião com as atletas, né? Ele faz reunião online com elas, a preparação física está acontecendo individualmente. Vocês estão tendo algum trabalho específico com essas atletas nesse momento de pandemia, Paulinho? Aliás, veja bem, nós jogamos no dia 13. No dia 16, voltou-se a treinar. No dia 17, logo em seguida, tivemos que parar, total. Então, o nosso preparador físico, Samir, ele elaborou um planejamento de trabalho individual para as atletas estão realizando esses trabalhos individuais, tá certo? Tecnicamente, aquelas que podem fazer trabalhos tecnicamente individual devem estar fazendo, porque foi solicitado isso aí. O Vigil está entrando em contato sempre com elas, o Vigil não larga um só segundo o pé delas para saber como é que elas estão. E a gente aqui também aguardando a qualquer momento voltar com todo aquele ímpeto, toda a vontade que a gente tinha, tá certo? Eu, conversando ontem com o nosso supervisor Marlos, ele que faz parte da diretoria da LBF, me comunicou que no dia 23 de junho será a reunião decisiva, das quais vão definir como se comportará o calendário para esse segundo semestre. Que bom, que bom. A gente espera que retornem logo para que todos possam voltar aos seus trabalhos, né? Porque as competições nacionais, elas envolvem muitas pessoas, né? Então, tem muita gente que aproveita, por exemplo, vendedores, né? Vendedores de lanche, vendedores de água, que aproveitam ali o entorno do ginásio para fazer o seu trabalho, fazer uma renda, né? E está todo mundo parado, né? Infelizmente, por conta disso, né? Essas atletas estão aqui em São Luís ou elas voltaram para as suas cidades? Como é que tá? Não, Alex, a partir do dia 18 de março, a diretoria estipulou que todas voltassem para casa, porque nada melhor do que, num momento desse de pandemia, você estar perto dos seus familiares. Tá certo? Então, a partir do dia 18 de março, foram dispensadas para voltar para suas residências, juntamente com seus familiares. Então, juntamente com seus familiares, e aí nós aqui ficamos só em busca de pedir a Deus que o mais rápido possível essa pandemia acabe, para voltar tudo normal. Nós precisamos voltar normal. Sabemos que não será a mesma forma. Sabemos que pós-pandemia o mundo será outro. Tudo será outra coisa. É verdade. Não é? Será outro mundo.
não é? Isso mesmo. E sobre o basquetebol masculino, Paulinho, que agora o Sampaio montou uma equipe de basquetebol masculino, como é que foram as tratativas aí para vocês montarem esse projeto? Aliás, veja bem, agora no final do ano, no final de novembro, começo de dezembro, o Stefano, que era um dos diretores do Motoclube, inclusive você o conhece bem, porque você fazia parte com ele de uma comissão técnica no Motoclube, ele me procurou, perguntando, Paulinho, como é que a gente poderia ver a possibilidade, será que o Sampaio não tinha interesse de a gente montar, porque a gente está trabalhando já há algum tempo no Motoclube, o apoio não está sendo devido que a gente talvez precisasse. E você não haveria alguma possibilidade? Rapaz, se vocês quiserem vir imediatamente, eu falo com o presidente ainda amanhã, e se vocês quiserem, vamos em todo. Inclusive, o amigo que eu vos falo aí era o cara que eu convidei, ainda cheguei a ligar, meu amigo estava de férias, né? Estava de Para assumir a equipe férias. nossa aqui, mas infelizmente disse que ficou de férias, não quero negócio com basquete, nada. E eu falando com o presidente Sérgio Franco, imediatamente disse, Paulinho, você sabe que a base, o masculino, tirando o basquete feminino, que o Murilo é o gestor geral, o restante o que você puder fazer para levar o nome do Sampaio Corrêa está nas suas mãos. Imediatamente peguei o grupo todinho, porque já era um pensamento que eu trazer, porque nós temos atletas de alto rendimento masculino aqui que, queira ou não queira, viviam solto aí, sem algum assim, planejamento visando um profissionalismo em si. Né? E eu prontamente chamei-os todos, fiz uma reunião, convidei, aceitaram de pronto, e aí parti para fazer todo o planejamento. Aí realizamos esse planejamento todinho, já estávamos concretizando isso aí, mas infelizmente tivemos que dar uma parada, né? É verdade. Isso realmente a expectativa era muito grande, né, para as pessoas que estão acompanhando. Eu, além de fazer parte hoje da diretoria da Federação Maranhense de Basquete, na parte da diretoria técnica e coordenação de basquete no interior, eu também sou técnico do Motoclube, né? Então, na época que houve essas tratativas, eu falei que eu estava de férias, eu não ia definir nada de férias, né? E a nossa expectativa que eu falo da comunidade do basquetebol masculino é que realmente a equipe participasse das competições, criássemos uma nova equipe, né? Porque a gente já estava chato, aquela coisa só de moto e jovens na final, e temos uma outra força agora, não que as outras equipes não são forças, né? Mas é como eu falei para alguns técnicos do Nordeste, aqui no Maranhão, nós temos hoje duas equipes muito fortes, né, dentro do futebol, que é o Moto Sampaio. E se nós levássemos outras modalidades olímpicas para dentro desses clubes, o esporte é que vai ganhar, não é Moto, não é Sampaio, é o esporte maranhense. Essa disputa, essa rivalidade sadia entre as equipes é o que importa para o basquete. E estamos aguardando o retorno das competições, né, para que esse confronto, não somente esse confronto Moto Sampaio, mas Moto e Jovens, aconteça, que o basquete é que vai ganhar, né? Com relação, Paulinho, ao Exatamente. projeto de vocês têm pretensões em chegar na NBB, em participar da Liga Nacional de Basquete Masculino? Aliás, veja bem, a princípio, nosso Antes, sonho seria Paulinho, primeiro. desculpa te interromper. Antes de você responder, eu vou logo acabar com essa live aqui, porque daqui a pouco vai acabar e pode te interromper, tá? Então você responde na hora que eu vou retornar agora, tá bom? Tá, Beleza? Eu vou encerrar e vou começar outra, tá bom? tudo bem.